Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Dessa vez trabalharemos o tema Relembrando Fusos Horários. Por que relembrando? Nós já trabalhamos esse tema no sexto ano com vocês, certo? Já foi trabalhado esse tema Fusos Horários. Então a aula de hoje vai ser uma aula simples para relembrarmos o que são esses fusos horários, certo? Lembrando que essa temática está na unidade 3 do livro 2 de vocês de Geografia, certo? Então vamos aí tentar dar uma relembrada no que são esses danados desses fusos horários. Nós já trabalhamos no sexto ano, mas a gente vai ver mais um pouquinho, aprofundar um pouco mais agora no sétimo e principalmente, né, como eu já falei para vocês e volto a repetir, os assuntos do sétimo ano são muito voltados para o Brasil, na geografia do sétimo ano, então a gente também vai ver fusos horários dentro da questão do Brasil, certo? Só que antes da gente ir aprofundar no Brasil, vamos relembrar primeiro o que eles são, né? Então, pessoal, antes da gente entrar realmente no que são fusos horários, a gente tem que relembrar um movimento específico da Terra. Que movimento é esse? Movimento de rotação. Como vocês podem ver aí no slide, eu trouxe esse GIF para vocês do movimento de rotação da Terra. Para a gente relembrar esses fusos horários. Não tem como a gente entender fusos horários se a gente não relembrar movimentos da Terra e movimento de rotação, que também foi trabalhado no sexto ano com vocês, certo? Então vejam só, deixa eu só conferir aqui, ok, tudo ok. Então olha, qual é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? Movimento, lembrando que a Terra é esférica, né? Em formato geoidal, ela é um pouco achatada nas pontas, mas ela lembra muito uma esfera, uma bola, né? Podemos assim dizer. E esse é o movimento de rotação, o movimento que ela faz em torno do próprio eixo. Dá para perceber também, eu vou até mostrar para vocês aqui, fazer uma ilustração. Vou voltar aqui, peraí. Aqui, deixa eu escolher uma corzinha do Sol para ficar legal aqui para vocês entenderem. Então, olha lá, pessoal. Fiz aqui esse sol meio feio, mas dá para vocês terem uma noção. Vocês percebem que quando ela gira, metade dela é iluminada pelo sol e metade está no escuro, não é isso? E a Terra gira, uma hora certa porção da Terra está no claro, que é o dia, e outra hora ela está no escuro, que é quando é a noite, certo? Então, esse é o principal ponto que a gente vai relembrar do sexto ano. O movimento de rotação é aquele que dá origem aos dias e noites. Se não existisse movimento de rotação na Terra, seria dia, de um lado do mundo seria dia para sempre, do outro lado seria noite para sempre, certo? Então nós não teríamos esse planeta que a gente tem. Muito da sobrevivência de todas as espécies vivas do planeta, elas dependem de ter o dia e de ter a noite, né? Nós seres humanos, nós precisamos da luz solar, ela é vitamina para a nossa pele, faz a gente gerar vitamina D, né? Nós precisamos do sol, que é durante o dia que nós trabalhamos, a grande maioria das pessoas, mas também precisamos do período noturno, é onde a gente descansa, né? Se fosse só sol, nenhum ser vivo também suportaria só sol, nem o ser humano, nem vegetações, nem animais, nem ninguém. Da mesma forma, também não poderia ser só noite, né? Como é que a gente viveria sem o sol? O ser humano precisa do sol, as plantas precisam do sol, todos os seres vivos precisam também do sol. Então, se fosse só noite também não existiria vida no mundo. Então, uma das coisas que faz a vida existir do jeito que ela existe é essa sucessão dos dias e noites que acontece através do movimento de rotação, certo? Então, eu desenho o solzinho aí, vocês veem que do lado onde está o sol está claro e do outro lado está escuro. E neste momento agora, enquanto vocês estão assistindo essa aula, a Terra está girando. Não a essa velocidade, aqui é uma ilustração rápida, mas ela está girando, certo? Ah, professor, como é que a gente não sente a Terra girando? É interessante isso, né? Por quê? O que, é que a gente vê se movimentando? A gente vê o Sol. Se a gente prestar atenção, o Sol, como a gente estudou na sexto ano, nasce a leste, que é na Roça dos Ventos. A leste o Sol nasce, né? Se a gente acordar bem cedinho, a gente olhar o Sol nascendo, ele vai estar nascendo a leste. Durante o dia, ele vai se movimentando, vai subindo no céu. Ao meio-dia, ele está no centro, ele está bem em cima das nossas cabeças.
E aí durante a tarde ele vai descendo a oeste até ele se pôr a oeste. Nasce a leste e se põe a oeste, né? Aí a nossa visão é o quê? Quem se move é o Sol, não é a Terra está parada. Quem se move é o Sol. Nós temos essa falsa e errada impressão. Por quê, gente? Porque nós estamos dentro do planeta Terra. Então nós não percebemos a sua movimentação. Nós estamos nos movendo junto com o planeta. Para nós dá a impressão que quem se move é o Sol, mas na verdade o Sol está parado. Quem está se movendo é a Terra. Querem um exemplo prático disso? Imagine vocês fazendo uma viagem de carro, com seus pais ou com alguém dirigindo. Você está ali sentado no banco de trás do carro. Se você olhar pela janela, tudo que você olhar pela janela vai passar, né? Se você estiver olhando uma árvore, você vai ver ela passando por você. Se você estiver olhando um ponto específico, uma casa, ela vai passar por você. Aí eu pergunto para vocês, a casa saiu correndo, passou por vocês? Não. Quem está andando é o carro. Só que, como você está dentro do carro, dá a impressão que o que está fora está se movendo, né? Quando a gente viaja daqui para Garanhuns, por exemplo, se a gente olhar a vegetação ao lado, como é uma rodovia e os carros vão em alta velocidade, a gente vê como se as árvores estivessem passando em alta velocidade ao nosso lado e a gente tivesse parado. Mas é ao contrário. Quem está em alta velocidade é o carro, as árvores estão paradas. É o mesmo que acontece no movimento de rotação. O Sol está parado, a Terra se move no movimento de rotação. Mas como nós estamos dentro da Terra, nos dá a impressão que quem se move é o Sol. Certo, gente? Então, isso é uma questão primordial para a gente entender fusos horários, né? Esse movimento da Terra que faz com que seja dia em alguns lugares e seja noite em alguns lugares. Se é dia no Brasil, por exemplo, vocês estão assistindo essa aula aí durante o dia, e do outro lado do mundo, mais ou menos, na Austrália, no Japão, é noite, então são horas diferentes, né? Não tem como ser a mesma hora. Se aqui está o sol claro, não tem como ser a mesma hora no relógio que é lá do outro lado do mundo. São horas diferentes. E durante muito tempo o homem não sabia como organizar isso, né? Principalmente naquele período, gente, em que começou a sair as navegações para descobrir os outros lugares do mundo. No período da expansão do capitalismo comercial, lembra que eu expliquei para vocês? Que os países europeus começaram a fazer as navegações e descobrir outros lugares no mundo. Ficava muito confuso para eles. Por quê? Porque eles saíam do país deles em determinada hora, em Portugal, da Espanha, e quando eles chegavam nesses novos lugares, a hora não batia. O horário do dia era diferente. Tá certo que onde eles chegavam não tinha sociedade desenvolvida que tinha desenvolvido relógio. Mas eles viam que o horário do dia não batia com a hora do lugar que eles saíram. Por quê? Eles saíram de um lugar do mundo e foram para outro diferente. Então, a rotação da Terra faz com que, de acordo com o lugar que você esteja, sejam horas diferentes. E agora? Como é que vou padronizar? E aí toda vez que eles chegavam, eles tinham que estar mudando a hora do relógio deles, que eles tinham. Porque havia essas mudanças, né? Então, os fusos horários, é onde eu quero chegar. Os fusos horários, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais à frente, relembrar do sexto ano, nascem com esse objetivo, né? De conseguir criar um horário, né? Ou saber qual é o horário no mundo inteiro dos locais do mundo, certo? Já que não é a mesma hora em todo lugar do mundo, como saber nesse momento qual é a hora lá na Alemanha? Como é que eu posso saber nesse momento qual é a hora lá na Austrália? Antigamente eles não tinham como saber. Então, os fusos horários foram justamente essa invenção para criar esse mecanismo de saber qual é a hora no mundo inteiro. Ok? Então vamos lá, vamos adiante. E aí, pessoal, surgem, como eu falei para vocês, os fusos horários, né? Em 1884, ocorreu nos Estados Unidos, na cidade de Washington, a Conferência Internacional do Meridiano, com o intuito de criar um padrão mundial de hora legal, certo? Então, os estudiosos se juntaram e disseram, a gente tem que definir um padrão de horas, uma forma de saber quais são as horas no mundo inteiro, né? Qual é a hora aqui, qual é a hora em tal lugar, e a gente, através de uma padronização, que foram esses fusos horários, saber qual é a hora em todos os lugares, certo? E aí foi onde eles criaram, fizeram essa reunião nos Estados Unidos e criaram, aí vejam só, uma coisa interessante, ó.
Quando a gente tiver essa imagem aqui do planeta girando, ele não tem linhas, ele não tem nada. A gente vê aí os continentes, né? A identificação das cores dos continentes, a identificação real das vegetações verdes que a gente tem, dos lugares mais branquiçados, amarelos, são desertos, são lugares que não tem vegetação. Então veja, essa é uma identificação. Azul, onde a gente vê os mares, os oceanos. Branco ali no topo são os trópicos, né? O Polo Norte e o Polo Sul. Essa representação do planeta Terra que a gente vê aqui seria mais próximo de um dia, se algum de vocês se tornassem astronautas e fossem para fora do planeta Terra, era isso que vocês viriam. Essa representação é a mais próxima do que vocês realmente veriam. O ser humano vai e cria essas linhas, certo? Então, o que são os fusos horários? São essas linhas imaginárias, certo, gente? Vocês vão visualizar essas linhas nos mapas, para estudos. Lembra quando a gente estudou cartografia no sexto ano? O que é a cartografia? É a arte de desenhar e de interpretar mapas, né? Então, a cartografia, ela procura fazer essas interpretações, esses desenhos, para facilitar o estudo dela do planeta Terra ou de um determinado local. Mas são linhas imaginárias. Essas linhas não existem de verdade, né? Essas linhas são criadas para facilitar o trabalho do ser humano em alguma coisa que ele estiver fazendo, certo? Então não pense que essas linhas, esses fusos horários foram criados e são linhas, são meridianos, ou seja, linhas verticais, né? Deixa eu voltar aqui para linhas verticais, ó, nesse sentido aqui, ó, lembre, horizontais, nesse sentido, horizonte, verticais, em pé, certo? Então, o que são os fusos horários? Linhas verticais, onde a principal linha vertical é o meridiano de Greenwich, localizado passando pela Europa, no meio da Europa, mais precisamente em Londres, na Inglaterra, certo? E através dele eles fizeram uma divisão, um cálculo mais ou menos do tamanho da Terra e dividiram a Terra em 24 fusos horários, onde o meridiano de Greenwich, que é esse que vocês veem aqui no centro, ó, essa linha como se fosse aqui, divide a Terra no centro, que é conhecido como GMT, vejam aqui embaixo, ó. Essa especificaçãozinha vocês podem ver depois em outras provas, em outros lugares. GMT é o nome do meridiano, certo? Ele é o fuso horário zero. O que é que significa isso, professor? Que ele é o horário de origem. A partir dele é que a gente se baseia os outros horários do mundo. Como assim, professor? Então, vamos lá. Criada essa linha, Greenwich, no centro do mundo, a gente vai ver outros mapas mais à frente, mas eu trouxe essa pequenininha para ficar mais claro, certo? Passa mais ou menos ali na Europa, essa linha de Greenwich. E ela é o fuso horário zero. A partir daí foram criados 12 fusos horários a leste, à direita, mais 12 linhas, e 12 fusos horários à esquerda, que é a oeste, certo? Isso da Europa, viu, gente? Do centro ali onde passa o Greenwich. Cada fuso horário desse é considerado como 15 graus. Vejam aqui embaixo. Vejam aqui essa linhazinha. Ó, 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60, 75. E do outro lado a mesma forma, de 15 em 15, certo? E cada diferença de fuso horário desse, ela representa uma hora. Então, aquele território, aquele continente, aquele país que tiver dentro dessa faixa, dessas linhas, dos fusos horários, linhas imaginárias, como eu já disse, eles vão ter aquela hora que os fusos horários dizem. Exemplo, Greenwich está marcando zero, é o ponto zero. Então vamos supor que em Greenwich são meia-noite. Na Inglaterra, nesse ponto onde passa a linha vertical. Em todos os lugares que passa essa linha, esse fuso horário, é meia-noite a hora, certo? O que é que significa isso? Se você por acaso está nesse lugar e você sair dele e ir para outro lugar a oeste, se você chegar no outro fuso horário, vai ser uma hora a menos. Então, nesse outro local vai ser 11 horas da noite, não vai ser meia-noite. Vejam a diferença de fuso horário. Agora, se você pegar e for para leste, para o lado direito, vai ser uma hora a mais. Então, vai ser uma hora da manhã. E aí, sucessivamente. Quanto mais distante você sair do meridiano de Greenwich, que é o ponto zero do fuso horário, maior vai ser a diferença de horário de um para o outro. Ok, pessoal? Então, mais à frente eu vou passar aqui agora. Vejam. Então, aqui nós temos
o mapa mundi mesmo, dividido por essas linhas. Aqui tem linhas tanto na vertical, que são os meridianos, como os paralelos na horizontal. Mas os paralelos não servem para a questão de fuso horário. Eles são para outra organização que não é o que a gente vai estudar agora. A gente está estudando fuso horários. Só serve para estudar fuso horários os meridianos, as linhas em pés, verticais, certo? Então vejam aqui, ó, ao centro, meridiano de Greenwich, ok? Ponto zero. Para cá, esquerda, diminui 1 hora, menos 1 hora, para cada fuso horário, certo? E para a direita, aumenta 1 hora para cada fuso horário, ok? Então, pessoal, esse mapa mundo que eu trouxe para vocês, como esses fusos ficaram no planeta, teoricamente. Teoricamente era para ser desse jeito, as linhas retinhas. Passou a linha retinha ali do Greenwich, quem estiver dentro desse fuso vai ter essa determinada hora. Na prática, como eu já disse a vocês que essas linhas são imaginárias, que elas não existem de verdade, elas acabam sendo adaptadas de acordo com o país, a política que ele quer desenvolver. Então, ó, como elas realmente são desse jeito. Vejam que elas não são retinhas, elas descem e aí tem lugar que elas fazem essa curva e depois voltam para o trajeto original. Aí vocês podem perguntar, por que, professor, acontece isso? Vou explicar para vocês. Vamos supor que essa linha esteja passando do fuso horário em determinado país e ela parte o país ao meio. Metade do país tem 1 hora e metade do país tem a outra. Para o governante daquele país, não é interessante ele ter um país onde metade do país tem um horário, né? E metade do país tem outra hora diferente, ou 1 hora mais, 1 hora menos. É ruim para o país, economicamente falando. Vamos supor, você mora aqui numa cidade tem um fuso horário e na outra vizinha tem um fuso horário de 1 hora a mais. Aí tem empresas que negociam entre si. Aí lá na outra empresa, quando é 5 horas em uma, na outra é 6, já fechou. Só que a outra ainda está aberta 5 horas. Se ela precisar ligar para fazer uma negociação, a outra já está fechada, porque já deu 6 horas lá. Vejam, atrapalha um país ter vários fuso horários. Um país pequeno. Quando é um país grande, inevitavelmente ele tem que ter mais de um fuso horário, como é o caso do Brasil, que a gente vai ver mais à frente. Mas é por isso houve muitas adaptações. Então, se essa linha vai passar, eles procuram adaptar ao máximo para não prejudicar tanto o país, para ficar um país com tantas horas diferentes. Então, essas linhas que vocês veem agora, todas aí misturadas, são as adaptações feitas pelos governos políticos para tentar melhorar um pouco a questão dos países deles, certo? Então, essa é a que vale. Esse mapa mundial aí que está hoje é como realmente os fusos horários eles funcionam no mundo hoje, os horários, ok? Na próxima aula a gente vai aprofundar o Brasil, a gente vai estudar os fusos horários brasileiros. Hoje eu estou dando uma visão geral de mundo para vocês, os fusos horários, certo? Para vocês entenderem, relembrarem que a gente já trabalhou isso, entenderem como é que funciona, né? Um pouco mais. Então, o que é que tem que ficar de fuso horário, gente? São linhas verticais, traçadas, imaginárias, criadas, e dentro de cada linha dessa é um horário diferente no mundo, certo? De cima a baixo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vejam só, essa linha aqui, do meio, que é a principal, é a zero, né? É a origem. Se você pegar aqui de cima até embaixo, no mundo inteiro vai ser o mesmo horário nesses locais. Você começa lá em cima, no hemisfério norte, passa pela Europa. Alguns países da Europa são, nem todos, né? Porque tem outros que pegam outros fusos horários. Mas esses que estão dentro do fuso horário zero, que é o meridiano de Greenwich, tem o mesmo horário. Aí desce, pega o continente africano. Todos os países que tiverem dentro dessa faixa de fuso horário, eles têm a mesma hora, certo? Passou para o fuso horário ao lado. Se for a leste, aumenta 1 hora. Se for a oeste, diminui 1 hora, certo? Quando a gente for falar sobre Brasil, eu vou dar alguns exemplos mais práticos e vai ficar ainda mais claro para vocês entenderem, certo? Que aí existe um termo muito utilizado no Brasil, vocês já perceberam, às vezes no jornal, alguma coisa, tipo, tal coisa vai acontecer tal horário, horário de Brasília, 4 horas da tarde, horário de Brasília. 2 horas da tarde, horário de Brasília. O que significa isso, horário de Brasília? Tem a ver com os fusos horários, que eu vou explicar para vocês direitinho na próxima aula, certo? Então, ó,
Dando um zoom no mapa mundi, eu peguei aqui uma visão mais aproximada do continente da Oceania, certo? Mais especificamente aí nós temos o país da Austrália, certo? Então, para a gente ter uma noção, a Austrália ela está bem a leste, quando a gente vê o mapa mundi aberto, né? Ela está bem a leste do meridiano zero, do meridiano de Greenwich, né? Para vocês terem uma ideia, ó, deixa eu dar aqui o zoom. Essa parte verde, deixa eu marcar aqui para vocês. Essa parte aqui verde da Austrália, ela tem mais 8 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, tem vários fusos horários até chegar na Austrália. Quando chega na Austrália, esse primeiro fuso horário da Austrália ele tem 8 horas a mais do que o ponto zero de origem lá da Inglaterra. Resumindo isso, como é que a gente resume? Se lá na Inglaterra for meia-noite, que são 0 horas, nessa parte da Austrália verdezinha, claro, já são 8 horas da manhã, certo? Se você estiver na Austrália, ou se você estiver na Inglaterra, por exemplo, onde passa o meridiano de Greenwich, meia-noite em ponto, na Austrália serão 8 horas da manhã. O dia já vai ter amanhecido, as pessoas já estão trabalhando faz tempo, certo? Por que isso, gente? Movimento de rotação da Terra. Lá já amanheceu o dia. A Inglaterra ainda é meia-noite, ainda faltam 5 horas, 6 para o dia nascer, né? Que o sol nasce mais ou menos 5, 6 da manhã, certo? Então, nessa outra faixa da Austrália, que é essa corzinha, um verde mais escuro, né? Não sei nem explicar que cor é essa, um bege, ela já pega outro fuso horário. Dentro da própria Austrália, ó, tem 3 fusos horários. Um que tem 8 horas a mais do que o meridiano de Greenwich, outro que tem 9 horas a mais e o outro, que é esse laranjinho no final, que tem 10 horas a mais do que do meridiano de Greenwich. Ok? Então, dentro do próprio país existe essa diferença. Não é só comparado com a Inglaterra. Dentro do próprio país. Se eu moro na Austrália, mas eu moro nessa faixa verdezinha clara, que a gente estava vendo, né? E eu tenho um parente ou alguém que eu tenha contato que mora nessa partezinha laranja, o que acontece? São 2 horas de diferença a mais que essa pessoa de laranja, o relógio dela vai ter comparado ao seu, certo? Por exemplo, vamos supor, 10 horas da noite tá eu que moro nessa partezinha da Austrália verde clara, e aí diz, eita, deixa eu vou dar uma ligada para um colega meu que mora nessa parte laranja para conversar. Só que deixa que 10 horas da noite é nessa parte da Austrália que eu tô. Lá na parte que ele mora, são 2 horas a mais comparado com essa parte verde, né? A partezinha verde tem 8 horas a mais em relação ao meridiano de Greenwich e a partezinha laranja tem 10 horas a mais. De uma para outra dá 2 horas. Então lá já é meia-noite. O que acontece? Provavelmente a pessoa já vai estar dormindo. E aí, veja, até nisso o fuso horário ajuda a gente a se ligar. Eita, que hora será naquele lugar que eu vou ligar? Às vezes a gente pode ter hoje, e Pernambuco está dando muita oportunidade para muitos alunos fazerem intercâmbio, né? No Canadá, na Nova Zelândia, né? Que inclusive a Nova Zelândia é aqui, viu, gente? Ó, na Oceania, bem longe do Brasil, muito longe. Ó, o fuso horário dela é de mais 12 horas, certo? Em relação ao meridiano de Greenwich, 12 horas. Então vamos supor que você mora na Inglaterra, lá perto do meridiano de Greenwich, e você tá lá na hora do almoço, mais ou menos meio-dia, e aí você imagina, eita, eu vou ligar para colega meu que tá lá na Nova Zelândia. Só que você tem que lembrar que o fuso horário dele não é o mesmo fuso horário da Inglaterra, lá no meridiano de Greenwich. A hora do seu relógio lá não vai ser a mesma hora do seu colega que mora na Nova Zelândia. Eita, qual é a diferença de fuso horário daqui para lá? 12 horas. Por quê? Está a leste, 12 fuso horários. Cada fuso horário equivale a 1 hora. Então tem 12 horas. Eita, se aqui é meio-dia, lá vai ser meia-noite. 12 horas a mais. Então, provavelmente a pessoa vai estar dormindo. Vai ser muito difícil achar um horário que os dois possam conversar, porque geralmente sempre um vai ser de noite e o outro vai ser de dia. A diferença de fuso horário é muito grande, é muito distante um ponto do outro. Certo, pessoal? Então, é muito importante a gente ter essa noção nesse assunto de fuso horário. A gente saber que no mundo são horas diferentes por causa disso.
certo? E aí o homem organizou e hoje é padronizado. Hoje tem até programa, se você pesquisar na própria internet, que horas são agora exatamente em tal lugar do mundo. A internet já vai dizer. Por quê? Porque ela vai fazer o cálculo baseado nos seus horários, já existe. Mas é importante vocês saberem isso porque, por exemplo, se vocês pegarem um mapa de fuso horários, marcando direitinho qual a diferença de horas, vocês mesmos sabem fazer as contas e saber que horas são em cada lugar do mundo. Ok, gente? Então é isso, pessoal. Essa foi a revisão para a gente relembrar o que são os fusos horários, né? O que era, né? A gente trabalhou no sexto ano, mas muitos de vocês podem ter esquecido, não lembrar direito, então relembrou. E aí, o que vocês vão fazer? Vão aprofundar esse conteúdo, que como eu falei no início, está no caderno 2, na unidade 3. Leitura da página 375 a 377, que fala um pouquinho dessa história que eu contei para vocês, do surgimento do fuso horário, o homem sentiu a necessidade de criar os fusos horários para entender melhor. Tem alguns mapas também para vocês verem isso que eu expliquei. E tem a atividade do jogo rápido, que o próprio nome já fala, é jogo rápido. Rapidinho lá vocês fazem essa questão e respondem, tá bom? Qualquer dúvida fica à disposição de vocês. Na próxima aula a gente aprofunda os fusos horários do Brasil, certo? A gente vai entender melhor, dentro da localização do Brasil, quais são os fusos horários dele, onde é que passa as linhas de fuso horário, por que tem os horários de Brasília, como eu expliquei para vocês, tal coisa do horário de Brasília, e por que existe horário de verão. Aqui em Pernambuco a gente não tem, mas quando acontece muda algumas coisas, principalmente nas questões televisivas, muda os horários. E às vezes até vocês podem ficar na dúvida sem entender o que é esse horário de verão, para que ele surge. Tem a ver também com os horários, com os horários. Ok? Então vamos lá, pessoal. Deus ajuda quem sente e estuda. Então é hora de sentar, botar a mão na massa, né? Ou melhor, a mão na caneta e praticar e estudar. Tá bom? Bons estudos para vocês, boa sorte. Estou à disposição. Obrigado, até a próxima aula.